Então, nós vamos dar continuidade agora com a nossa terceira fase, que são as operações com radicais. Nós vamos ver as mesmas operações que a gente vê com números, né? Adição algébrica, porque envolve adição e subtração, multiplicação, divisão, potência e raiz, né? Então, nós vamos ver todas essas operações. Nesse vídeo, nós vamos falar sobre adição algébrica. Então, nós temos o primeiro caso, que é se as raízes forem exatas. Se as raízes forem exatas, como por exemplo aqui, raiz de 49 mais raiz de 16, nós vamos resolver como uma expressão numérica. Primeiro resolve-se a raiz, no caso aqui as raízes, e depois a gente adiciona raiz quadrada de 49, 7. Raiz mais raiz quadrada de 16, 4. 7 mais 4, 11. Finalizou aí. Outro exemplo, raiz cúbica de 8. Raiz cúbica de 8 é 2, porque 2 elevado ao cubo dá 8. Repete o sinal aqui, menos. Raiz quarta de 16 dá 2 também, porque 2 a quarta que dá 16. 2 menos 2, 0. Então, se as raízes forem exatas, simples assim. Calcula-se as raízes e depois opera a adição ou a subtração. Seguindo aqui agora, nós vamos falar dos casos se as raízes não forem exatas. Por exemplo, aqui eu estou com 10 raízes cúbicas de 2, mais 4 raízes cúbicas de 2, menos uma raiz cúbica de 2. Gente, na adição algébrica, nós só vamos poder somar ou subtrair quando as raízes não são exatas, se o índice e o radical forem iguais. Então, por exemplo, índice aqui é 3, índice é 3, índice é 3. Radicando 2, radicando 2, radicando 2. Então, se os índices são iguais e os radicandos também são iguais, nós podemos operar. E nós vamos operar como se fosse x. Pense nisso aqui como x. Seria o quê? 10x, 4x e 1x. Então, você faz 10x mais 4x, 14x, menos 1x, 13x. Só que quem é o meu x? Raiz cúbica de 2. Então, na verdade, nós só vamos operar com os números que acompanham, aqui no caso o número é 1, a raiz. Então, vai fazer 10 mais 4, 14. 14 menos 1, 13. Então, isso aqui dá 13 e repete o radical, ó, raiz cúbica de 2. Pronto. Esse exemplo aqui eu tenho raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 7, raiz quadrada de 7. Então, o que eu vou fazer? Eu vou encarar o problema como se raiz de 5 fosse x e raiz de 7 fosse y. Eu posso somar x e y? Não. Então, eu vou juntar tudo que é raiz de 5 e depois eu faço tudo com que é raiz de 7. Então, vai ficar, ó, 3 raiz de 5 menos 5 raízes de 5. Então, eu tenho 3 e devo 5. Vou ficar devendo 2 e repete o radical. 2 raiz de 5. Agora, a gente vem para a raiz de 7. Eu tenho 2 mais 1 aqui, mais 4. Então, 2 mais 1, 3. 3 mais 1, mais 4, 7. Então, vai ficar mais 7 raiz de 7. E aqui, parou aqui. Eu não tenho como somar raiz de 5 mais raiz de 7. Então, essa seria a solução, tá? E o último exemplo, que é o que a gente precisa de mais atenção, e ele é mais detalhista, eu tenho aqui raiz de 18 mais raiz de 50. Vixe, agora não tenho como calcular isso não. Tem sim. Nós vamos simplificar a raiz de 18 para que transforme no mesmo radical. Então, vamos pensar aqui. Quem é 18? 18 é 2 vezes 9. Quem é 50? 50 é 2 vezes 25. Então, nós vamos fazer o seguinte. Então, isso aqui vai ser raiz de 2 vezes 9 mais a raiz
raiz de 2 vezes 25. Pela terceira propriedade que nós vimos no vídeo anterior, nós podemos calcular separado essas raízes. Quem é a raiz quadrada de 2, não dá para calcular, que é aproximada, não é exata. Mas a de 9 eu posso calcular. Quem é a raiz quadrada de 9? 3. Então, isso aqui é 3 raiz de 2, mais. Quem é a raiz quadrada de 25? 5. Então, isso aqui é 5 raiz de 2. Os radicais ficaram iguais, agora eu posso somar. 3 mais 5, 8 raiz de 2. Gente, tem uma outra forma da gente resolver a raiz de 18. Eu vou fazer aqui a parte para vocês, porque pode ser que nem todo mundo consiga imaginar as multiplicações. Então, se eu quero calcular a raiz de 18, é claro que ela não é exata. Então, o que eu vou fazer? Fatoração. Fatorando 18 aqui, vai dar 2, que dá 9, 3, que dá 3, 3, que dá 1. Pela raiz quadrada, pelo método de calcular, eu só tenho essa dupla de números iguais, ó. Eu só pego 1. Então, quer dizer que esse número aqui fica fora da raiz. E esse aqui vai ficar dentro. Então, quem é a raiz de 18? 3 raiz de 2. Vou fazer aqui com outra raiz, só para vocês verem também, fazendo lá com a raiz de 50, que era o outro que a gente tinha. Então, vai fatorar do mesmo jeito, ó, 50 por 2 dá 25, por 5 vai dar 5, por 5 dá 1. A dupla vai sair, ó, e esse aqui, o 2, vai ficar dentro da raiz. Então, quem é 50 simplificado é 2, que é o que vai, 5, que é o que vai ficar fora, raiz de 2. Pronto. Então, o que sobra, a gente coloca dentro da raiz. A dupla igual, a gente tira para fora. Se tivesse outra dupla de número igual, a gente multiplicava e colocava fora da raiz.